crimes, que é um dos imprescritíveis, para você ter uma ideia, e também inafiançável. Tá pensando o quê? Tem outros lá, tem outros que a gente não vai estar aqui discutindo, porque eu estou diante aqui de uma operadora, né, delegada, né, e já vamos então na nossa conversa com ela. Pessoal, o assédio sexual nas relações de trabalho ganhou visibilidade na imprensa e nas redes sociais nos últimos dias por força de denúncias feitas à organização não governamental Nítil Brasil, que sinalizam supostamente que o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, teria praticado condutas assediadoras em ambiente profissional. O caso traz a necessidade de se jogar luzes sobre os assédios sexual e moral e em outras formas de violência laboral ocorridas no país. O que é laboral? Do trabalho, né? O laboral vem de labor, de trabalhar. A nossa entrevistada é a doutora Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado aqui de São Paulo, especialista em direito penal, em processo penal e em inteligência policial, palestrante de temas e docente de disciplinas relacionadas à defesa da mulher, cofundadora do movimento Mulheres na Segurança Pública e autora de artigos de estudos e de livros sobre a defesa da mulher. Doutora Jaqueline Valadares, dizer que é um prazer imenso, né? Pode passar aqui pela frente, a senhora pode tudo, tá entendendo? Tudo bom, obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Olha a altura da doutora, com esse tamanho, dando a voz de ter um metro e meio de altura como eu, né? Esteja preso. Mas, doutora, graça à parte, o assunto que a gente vai trazer não tem nenhuma graça, não é verdade? Sério. Eu vi o currículo da senhora, parabéns, né? E pelo trabalho que a senhora faz, né? Doutora Jaqueline, tem sido cada vez mais frequente os crimes cometidos no ambiente profissional, em especial assédio sexual. O que a senhora atribui esse aumento e de que forma a gente falou de luzes que foram jogadas, holofotes, ao assunto depois desse caso envolvendo o ministro Silvio de Almeida? Exatamente. Então, quando a gente pega o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é como se fosse uma pesquisa que verifica os números de crimes no nosso país, a gente consegue extrair dali que, em relação ao ano anterior, ou seja, em relação à pesquisa anterior, a gente teve um aumento agora no último ano de 28% na prática de crimes como assédio sexual, e também a importunação sexual. Então, várias teorias podem tentar explicar isso aí. A gente pode falar, por exemplo, que as mulheres elas têm mais acesso à informação hoje, então elas buscam denunciar com mais frequência. A própria polícia hoje tem muito mais canais para essas mulheres denunciarem. Só que no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 141 delegacias de defesa da mulher, a maior rede de atendimento de delegacias do país, delegacia eletrônica, que a vítima pode fazer seu BO online. Então, tudo isso, de certa forma, facilita, acaba aumentando os números. Mas também a gente não pode desconsiderar o fato de que esses números de denúncia de assédio em ambientes de trabalho podem estar aumentando justamente porque as mulheres estão cada vez mais ingressando em postos de trabalho. Então, a partir do momento em que essa mulher ela começa a ingressar nesse ambiente de trabalho, ela começa também a ser uma vítima em potencial para esses assediadores. Doutora, o assédio sexual tem previsão legal no artigo 216 do CP, né? Isso. Como a gente fala do Código Penal. O tal crime ocorre somente quando o assediador constrange alguém. Quais são os constrangimentos elencados nesse artigo, doutora? Então, é interessante a gente abordar esse assunto porque a gente costuma falar no popular que tudo é assédio, né? Sempre que a gente fala de um crime contra a mulher, normalmente a gente fala, ela foi assediada no ônibus, foi assediada no metrô, assediada no trabalho. E tecnicamente falando, é óbvio que a gente não precisa exigir isso do dia a dia, mas é importante a gente mencionar até para o pessoal poder entender. O assédio sexual, tecnicamente, lá do Código Penal, ele exige que esse constrangimento seja com a finalidade de obter um favorecimento sexual e que ele parta de um superior hierárquico. Sim. Ou seja, precisa ter essa relação entre o autor e a vítima de hierarquia, de subordinação. Se esse assediador, ele pratica essa conduta, mas ele não é superior hierárquico ou não tem essa relação de ascendência em relação à vítima, como poderia ocorrer, por exemplo, um professor e aluno que tem essa ascendência, então, tecnicamente falando, a gente não fala em assédio.
a gente pode partir para um outro crime do Código Penal, que é a importunação sexual. Então, às vezes a pessoa vai lá na delegacia, procura a gente, narra uma situação e fala, mas o meu BO não está escrito assédio, está escrito outro crime. Por quê? Porque o assédio, ele demanda essa relação de hierarquia e subordinação. Se forem colegas de trabalho de igual nível hierárquico, ou se não tiver essa relação de trabalho entre eles, a gente não fala em assédio. Então, aquelas relações muito comuns, ou notícias que você com certeza, e infelizmente noticia muito aqui, de mulheres que são assediadas em transporte público, aquele encoxar, se esfregar, passar a mão dentro do transporte público, normalmente isso aí é uma situação de importunação sexual. O assédio demanda, como você bem falou, essa questão de hierarquia, de subordinação. E a vítima, apesar da gente estar o tempo inteiro falando aqui a vítima mulher, qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser assediadora e qualquer pessoa pode ser vítima. O que acontece na prática é que em mais de 80% dos casos a vítima é uma mulher e o assediador normalmente é um homem. Mas nada obsta que esses papéis se misturem ou fiquem invertidos, embora não seja a regra. Eu não sei se a colocação que faria agora é capciosa ou não, mas assim, a gente está falando de constrangimento e tudo bem. Para ver esse assédio sexual, é preciso, como a senhora falou, eu tenho aqui um cargo de diretor de jornalismo. Perfeito. Então eu tenho a minha jornalista, a minha repórter e tal. Então esse constrangimento é de tentar, olha, você só vai conseguir ficar na empresa se você se ceder ao meu interesse, Exatamente. sair comigo, não é verdade? Na prática e tal. Doutor, agora também tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, aquilo que a senhora falou. A justiça também não é boba, porque, digamos, qualquer pessoa pode acusar uma outra do que quiser. Agora, cabe a ela o ônus da prova também, né? Porque é muito fácil falar, você me assediou. Peraí, não é só você falar que foi, né, que alguém te assediou para ficar configurada o assédio. O que é indispensável, doutora, a senhora até já falou, assim, só para dar uma ratificada, né, confirmar mais ainda, para a configuração desse crime realmente horrendo, horrível, que a gente viu aí o ministro tá mergulhado nessa situação. É muito comum que nessas situações de assédio, como você bem falou, precisa que haja esse constrangimento. A vítima, ela meio que se sente obrigada a ceder a esse interesse sexual para não perder emprego. Um favor. Um favor sexual, né, por assim dizer. Então, é indispensável ter essa relação de hierarquia, realmente. A vítima, ela vai se sentir constrangida com aquela situação. É muito importante que a gente não faça pré-julgamentos, porque, como você acabou de falar, a palavra da vítima, ela tem um peso muito grande nesse tipo de crime, porque a gente sabe, enquanto policial, você enquanto jornalista, o próprio pessoal que está assistindo a gente sabe que esse tipo de crime não acontece às claras. Sim. Ninguém vai no meio da empresa, na frente de todo mundo e pratica um assédio, né? Vira para sua secretária e fala, se você não sair para jantar comigo essa noite, vai ser demitido, ou esquece aquela promoção. Ninguém fala isso. Então, a gente sabe que é uma coisa que acontece entre quatro paredes. E aí, o que eu sempre ouvi muito ao longo da minha carreira, eu fiquei 8 anos trabalhando com crimes sexuais especificamente, era assim, doutora, mas como que eu vou provar que eu estou sendo vítima de assédio? Essa prova, ela pode ser feita de diversas formas. Nossos tribunais superiores, STF, STJ, eles falam que primeiro a palavra da vítima tem um peso diferenciado, claro, justamente porque a gente sabe que não acontece na frente de todo mundo. Mas cabe à polícia também trabalhar para trazer elementos para fortalecer o que a vítima está falando. Então, esses elementos podem ser WhatsApp, uma coisa que hoje em dia é muito comum com rede social, é esse chefe mandar mensagem de WhatsApp, mandar fotos dele nudes, é extremamente comum. A vítima está em casa com a sua família. Imagina. E chega um nude do patrão dela. Olha, estou em casa aqui, pensando em você. E aí manda um nude. Isso acontece, infelizmente, com muito mais frequência do que a gente imagina. Viagens de trabalho, já tem de várias situações assim, em que a vítima viaja a trabalho com o chefe, é muito normal em empresas que têm filiais em vários estados, né? E aí cada um fica hospedado no seu quarto e aí o chefe fala, a gente vai ter que fazer um briefing da reunião, uma pré-reunião. Mas vamos dar amanhã o briefing, meia-noite e aí fala, mas o briefing vai ter que ser lá no meu quarto, sabe? Então são situações que a mulher, às vezes, ela fica constrangida. Às vezes quem está de fora julga, fala assim, mas por que ela foi? Por que se ele mandou
mandou o nude é porque ela deu espaço. É muito comum a gente ouvir esse tipo de questionamento. E é preciso que a gente pense assim, que muitas vezes essa mulher, ela é arrimo de família, ela é a única que sustenta aquela família, então ela engole todos esses sapos, ela engole toda essa situação vexatória, porque ela precisa daquele emprego para sustentar os filhos. É horrível. Então é muito comum que as vítimas só procurem a polícia depois que elas já se desligaram daquele trabalho. Então, julgar a vítima, falar, mas por que isso só veio à tona agora? Por que só contou agora? Como aconteceu de uma professora em 2019, Exatamente. na verdade. Eu vi muita gente achincalhando. Eu né? também vi, muita gente falando, mas só está falando agora por quê? Gente, porque primeiro, muitas mulheres demoram muito a entender que elas foram vítimas de um crime sexual. É muito comum que a gente associe crime sexual ao que é o estupro, né? Você segurar alguém à força e manter relações sexuais. Às vezes você não associa o fato de alguém passar a mão na sua perna, apalpar o seu seio, sua região glútea, com um crime sexual, e é um crime sexual. Então, primeiro que às vezes a pessoa demora muito a perceber que aquilo é um crime. Outra, tem vergonha. Falar, nossa, normalmente o assediador, ele é uma pessoa que ele goza de uma boa reputação social. Então, quando você vai falar dele, vão falar assim, mas o fulano tem certeza, nossa, mas o fulano é um gentleman, todo mundo adora, ele é super educado. Então, a vítima já fica com essa palavra questionada, né? E tem essa questão da revitimização. Pô, vou falar uma frase que eu ouvia muito das vítimas de assédio, era assim, doutora, não vai dar em nada, para que eu vou atrás disso? Não vai dar em nada. E a pena do assédio, ela é uma pena relativamente baixa. É uma pena máxima de até 2 anos. Então, se a gente for parar para ver, algumas vítimas, elas realmente demoram a noticiar. E em razão dessa demora, às vezes o crime até prescreveu. Ou seja, a gente meio que perdeu o prazo para condenar essa pessoa. Então, são vários fatores, O que é uma pena. Agora, eu vou falar um negócio para você. Eu continuo e acreditarei sempre na justiça. Procure sempre. O Liminha está aqui com a gente ligado, lá em Jaraguá do Sul, parabenizando pelo tema, pelo assunto, enfim. Doutora, a gente ia falar justamente desse assunto que as mulheres sentem vergonhas ainda em pleno século XXI, né? Muitas vezes, como a senhora diz, até do próprio filho. Imagina, a mulher foi vítima e ela muitas vezes se sente culpada, né? Por aquilo que ela sofreu. Esse é um dos assuntos. Digamos, doutora, que eu, aqui, como eu tenho um cargo de chefia na casa, como diretor de jornalismo, e ligo para uma subordinada, uma repórter minha, e fala assim, olha, gostaria de convidar você para um jantar, né, um domingo ou numa sexta-feira. Como é que é a interpretação disso se ela tomar como um assédio isso aí? Como é que vai ficar? Porque muitas vezes acontece isso também, né? Sim, muita gente pergunta para mim quando eu vou falar da palestra sobre o tema, assim, qual que é o limite entre o assédio e uma cantada, realmente? Que a gente sabe que às vezes em ambiente de empresa, casais se formam, né? E aí, assim, qual que é o limite? Eu falo que o limite é o respeito, porque uma coisa é você chegar e falar, olha, estou interessado em você, você aceita jantar? Se a pessoa já está refratária, você já sente que ela não está muito confortável? Para por ali. Ali é o limite. O limite, eu falo que é o respeito. É aquela interpretação que a gente tem que fazer. A pessoa está desconfortável com o que eu estou fazendo? Então, eu paro por ali. Então, a gente tem sempre que tentar trabalhar com bom senso. É que o problema do bom senso é que ele, né, ele é meio variável, né? Hoje em dia, o bom senso é um produto em raridade. Mas o respeito e esse bom senso, realmente, eles são os limites. Porque a partir do momento em que você percebe que o outro está desconfortável com aquela situação, ali você já tem que começar a frear. Então, eu estou mandando mensagem, a pessoa não está me respondendo, está respondendo monossilabicamente, você vê que a pessoa não está querendo dar muita sequência. E é perceptível quando você está interessado em alguém está interessado em você. A recíproca é clara, né? É natural. Há todo um feromônio, cheiro, há toda uma química, né? Não tenho a menor dúvida disso. Por outro lado, doutora, a senhora falou de 141 delegacias, de né? Da mulher. O Estado de São Paulo, ele oferece esse atendimento digno? Porque muitas vezes as mulheres, como a senhora bem diz, eu não vou, doutora, porque não vai dar em nada. E às vezes o atendimento, às vezes quem está lá do outro lado do balcão é um homem que já deixa muitas vezes, eu não sei se talvez eu esteja falando bobagem, porque a mulher tem a delegacia, para ela aí que é a delegacia da mulher. Mas eu queria, inclusive, fazer aqui uma justificativa, pessoal. Em 2 vezes que eu precisei, uma perda de documento e uma outra situação que eu precisei registrar o boletim aqui em São Paulo, foi de uma rapidez, foi de um atendimento
Foi de já vou perguntar também, Camila. Foi de um atendimento muito eficiente, muito satisfatório para mim. Eu espero que as mulheres também tenham esse atendimento eficiente, estejam contentes com esse atendimento, doutora. A gente tenta fazer um trabalho constante de aprimoramento. É óbvio que a gente sempre pode melhorar como ser humano, como profissional, mas o Estado de São Paulo, ele conta com uma rede de atendimento que realmente serve de referência para os demais estados. São 141 delegacias de defesa da mulher físicas, não são todas que funcionam 24 horas. Porém, nas regiões em que não há esse funcionamento 24 horas, foi criada a possibilidade da vítima fazer esse atendimento virtual. A gente tem aqui na capital, dentro do Departamento de Inteligência, uma equipe da DDM Online, que faz uma videochamada com a vítima. Legal. Então, consegue fazer esse atendimento online. Uma dúvida muito comum é assim, Jaqueline, eu fui numa delegacia da mulher e um homem estava lá. Isso é perfeitamente admitido, porque a lei, quando ela fala que o atendimento tem que ser feito preferencialmente por mulheres, não exclusivamente. Então, realmente, é possível que você encontre policiais homens. Mas o mais importante, a gente fala, quando você coloca um profissional para trabalhar na DDM, não é necessariamente se ele é homem, se ele é mulher ou qual o gênero dele, mas se ele tem empatia e afinidade com o tema. Porque eu já trabalhei com profissionais homens super dedicados, que eram os profissionais que mais eram elogiados na minha delegacia de defesa da mulher. Do que a mulher, né? Às vezes a outra mulher não tem a empatia, não consegue se colocar no lugar da outra naquela situação, e às vezes o homem tem. Então, o mais importante de tudo, em cima da gente verificar o gênero daquele atendente, é a gente verificar assim, ele tem perfil para trabalhar ali. E o que a gente está tentando buscar, até enquanto sindicato, é tentar trazer sempre profissionais que tenham perfil, porque a polícia, assim como qualquer instituição, você tem vários ramos, né? Então, você tem o repórter que tem perfil para jornalismo policial, o repórter que tem perfil para econômico, para político. Polícia é a mesma coisa, você tem um policial que tem perfil para trabalhar em delegacia da mulher, perfil para trabalhar no homicídios, perfil para trabalhar na lavagem de dinheiro. Então, o que a gente tenta trabalhar enquanto sindicato é fazer com que a administração coloque as pessoas com perfis adequados nos locais corretos. Mas a gente tem uma grande dificuldade hoje aqui em São Paulo ainda, que é o alto déficit de profissionais que nós temos. No estado de São Paulo, no momento, nós estamos com um déficit de 14 mil policiais civis. É um déficit muito alto. Grande. Imagina uma empresa que está faltando 14 mil profissionais. O trabalho, ele fica deficitário. Sem dúvida. Então, você chega numa delegacia, às vezes você demora um pouco mais para ser atendido, porque faltam 14 mil policiais civis. Só no último mês, agora em julho, nós tivemos uma baixa de cerca de 117 profissionais. Então, é importante que se pense em como que a gente vai estimular esses profissionais a se manterem hoje na instituição? É preciso valorizar esses profissionais para que a gente não tenha essas baixas. Eu acho que o professor e o agente público, quando eu digo agente público, o policial, devia ser a classe melhor remunerada. Não tem a menor dúvida disso, porque inclusive é garantia. Porque como é que um policial, cara, policial vai com... Não é que é assim, né? Hoje a gente tem a arma, aquela coisa, tem um treinamento, enfim, mas ganhando ruim, vai morar lá do lado, às vezes, do bandido, né? Que já começa um grande problema aí. Qual o estímulo que ele vai ter, por exemplo, para combater o crime, né? Acaba empurrando o policial né, doutora, para o próprio crime, para a propina, enfim. Doutora, quais os... Sim, fica... Não, pode falar, até complementar. Às vezes a simples questão de fazer o bico, né? Todo mundo ouve falar, o policial faz bico. Aí você chega na delegacia, o policial está cansado, ele está exaurido, porque no momento de folga dele, ele estava fazendo um bico para complementar a renda. Porque o estado de São Paulo, apesar de ser o estado que tem a maior arrecadação financeira do país, tributária, é um dos estados que pior remunera o seu profissional, né? É muito antagônico isso. Muito. E aí a gente perde diariamente profissionais para outros estados. E isso tudo reflete no atendimento da população, porque se eu não consigo reter esses profissionais aqui, a hora que a vítima chega para fazer o BO, não tem profissional lá para atender, né? Doutora, a senhora fala bem, parece que é apresentador, inclusive, né, e tal. Já vou pedir um emprego aqui para o diretor. Vamos trocar. Tudo que eu quero é doutora, me dá 2 dias como delegado, vou bater em tanta gente, eu vou prender tanta gente.
Eu gosto de Barba da Taca. Você vai ler Maria da Penha, viu? Mas vou pegar. A gente faz aqueles filmes da Sessão da Tarde, que troca os papéis. Justamente. Vamos fazer isso, doutora. Doutora, mas a senhora é muito simpática, Obrigada. só lhe agradecer. Eu espero que a senhora volte mais vezes. Com certeza. Gostou? Adorei. Também. Estou aqui pertinho de você, o sindicato é aqui pertinho. Então sim. Virei com o maior prazer. Vai voltar mais vezes. Doutora, os canais para quem quiser entrar em contato, fazer uma denúncia, inclusive. A gente tem o nosso Instagram, que é o do Sindipesp, tem o meu Instagram pessoal, que é o Jaque Valadares, Jaque JACQUE, e tem o nosso e-mail do sindicato, sindipesp@sindipesp.org.br. Então a gente está aberto a conversar, dialogar e tentar cada vez mais aprimorar essas questões de segurança pública, porque a segurança pública é um problema e uma questão que interessa a todos nós. Falamos com a doutora Jaqueline Valadares, vai estar com a gente aqui em outros, espero que ela se torne uma colunista nossa semanalmente ou mensalmente para estar falando justamente dessa situação. Doutora, muito obrigado, a senhora é muito simpática, viu? Tudo de bom, um abraço.